Muito boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite da Beth, do Clóvis, do pessoal desta escola, e para estar aqui com vocês hoje. E eu gosto muito de conversar com o pessoal das escolas. Acho que é um momento que a gente pode sentir um pouco mais o que está acontecendo mesmo na realidade. Então, é realmente muito bom estar aqui hoje com vocês. A pedido do Clóvis, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu nasci em São Paulo, uma família de classe média, mas com muitas dificuldades culturais, etc. Tinha um pai chinês que não falava direito português. E fui criada numa escola protestante. Ganhei uma bolsa de estudos. Fui criada no Colégio Piracicabano de Piracicaba, que é um colégio de origem metodista. Uma educação que eu, até agora, reputo como sendo uma das coisas que me ajudou muito na minha vida, de ter valores, de ter integridade. Eu acho que a educação particular em geral, e, em especial, a educação religiosa, quando ela é bem posicionada, ela é muito útil, mas, é claro, ela é sempre uma escolha da família. E, no caso meu, nem foi bem uma escolha, foi que eu tinha uma madrinha que trabalhava nessa escola e que conseguiu uma bolsa para mim, e eu fiquei lá por 4 anos no internato, que foi uma experiência muito boa, muito importante para mim. E desenvolvi um grande amor pela escola. Sempre quis trabalhar na escola, mas era muito mais ligada à parte mais esportiva, gostava muito de ginástica e de educação física, só não fiz porque eu era pobre, precisava trabalhar de dia, estudar de noite, e não tinha educação física à noite. Mas fiz pedagogia na USP, em São Paulo. Militei muito na esquerda, nos movimentos de esquerda do início dos anos 60, né, até o golpe militar de 64, e fui da geração que, de alguma maneira, foi atingida pelos anos todos de regime militar, de ditadura. Vejo que aqui algumas pessoas devem lembrar um pouco deste período, não todas, porque muitas acho que nem tinham nascido nessa época. E, desde então, eu tenho me dedicado muito à educação, fiz grandes autocríticas também na vida das minhas opções, não só políticas, como também até educacionais, e desenvolvi todo um trabalho ligado a políticas públicas. E, a partir daí, me posicionei quando houve a abertura para ter eleição na capital. Eu fui de um grupo que apoiou muito a ideia de ter eleição em São Paulo. Não sei se vocês lembram, São Paulo foi uma das últimas capitais que a gente teve autorização para votar no prefeito. E fui assumir a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Que essa foi assim o primeiro grande choque que eu tive com a máquina pública, onde eu descobri que a escola pública, na verdade, não é pública, né? Ela, muitas vezes, ela é apropriada por interesses não particulares, mas particularistas, sobretudo na área sindical. E aprendi muito a lidar com o sindicato de professores, nessa experiência como secretária, e fui secretária de um grande político, que foi o governador Mário Covas, que depois foi o condutor da Constituinte, que fez a Constituição de 1988. Né? Nessa época, já eu estava dando consultoria para ele, ajudei, participei mesmo da própria elaboração da Constituição de 88. E daí vem toda a minha ambiguidade, de certa maneira, porque eu sempre fui muito ligado ao ensino público, mas tive esse passado ligado ao ensino particular, e, até hoje, tenho um grande interesse pela escola particular. Depois da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, eu fui embora para Washington, trabalhei no Banco Mundial, trabalhei no Banco Interamericano, fiquei quase 7 anos morando nos Estados Unidos, em Washington, e eu trabalhei muito na América Latina. Foi também uma grande experiência, uma experiência muito importante, entender um pouco o que é. O Brasil é um país muito afastado da América Latina, a gente é muito grande, parece que a gente não dá conta do país como do próprio país, mas ver os nossos vizinhos aí, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, trabalhei em todos esses países, foi também uma experiência muito marcante.
E voltei de lá para assumir a direção da Fundação Vitor Tivita, que foi a minha experiência na área editorial. Fiquei, assim, totalmente entusiasmada de poder dirigir uma revista dedicada a milhares, a centenas de milhares de professores. Naquela época, a revista Nova Escola, que era a publicação mais importante, vocês devem conhecer, muitos de vocês, ela tinha 600, 700 mil leitores, né? E isso dava a gente um contato individual com os leitores muito, muito produtivo e muito de entender como é que funciona a cabeça do professor que está lá numa aldeia do Mato Grosso ou no litoral do Piauí ou do Maranhão. É muito interessante. O trabalho editorial foi um trabalho muito rico. Fiquei 9 anos dirigindo jornalistas. Descobri que jornalista é tão corporativo quanto professor. E muitas vezes muito mal preparado. Então, não é só o nosso professor que é mal formado. Acho que os nossos profissionais, de um modo geral, têm uma formação ruim. Não é? Mas essa foi uma experiência enriquecedora, eu cresci bastante, aprendi com pessoas que fazem comunicação e foi uma experiência bastante boa. Não é? Depois disso, eu praticamente me aposentei de cargos executivos e tenho dado consultoria, trabalhei na TV Cultura em São Paulo e tal. Hoje, eu estou muito ligada, sou do Conselho Estadual de Educação. Nós estamos levando no Conselho Estadual de Educação de São Paulo uma reforma da formação de professores há 4 anos, que tem sido uma experiência, às vezes, dolorosa, às vezes, bastante prazerosa. Né? Eu e a professora Rose Neubauer, que foi secretária da Educação do Estado de São Paulo, e a professora Bernadette Gatti, somos as 3 pessoas que estamos conduzindo essa reforma, porque São Paulo tem 3 universidades estaduais, que são da alçada do Conselho Estadual, e nós temos quase 80 instituições municipais de ensino superior que são públicas, então, que prestam contas também ao Conselho Estadual. Isso dá a gente uma abrangência bastante grande no Estado e uma possibilidade de atuar na área de formação de professores, que é uma outra área que me interessa muito. Enfim, isso é uma trajetória, não é? Quer dizer, bastante rica. Como vocês sabem, ou podem ver, eu tenho bastante tempo de estrada, né? E isso também quer dizer, não quer dizer, como dizia outro dia eu vi na televisão, dizendo assim, sabe por que o diabo é esperto? Não é porque ele é diabo, é porque ele é velho. Então, tem muito a ver com isso. Quer dizer, a gente aprende muito com... quem foi? Reinaldo Azevedo. Bom, nós vamos falar hoje aqui da Base Nacional Comum. Primeiro, eu quero dizer a vocês que isto é uma palestra, isto não é uma formação continuada, isto não elimina a urgente necessidade que cada um de vocês terá de olhar a Base Nacional Comum, de se apropriar dela, de ler, de discutir. Então, o que nós vamos ter aqui são alguns flashes, algumas informações de caráter geral, mas para motivar vocês, para, quem sabe, se interessarem por uma leitura mais cuidadosa, pelo menos das disciplinas nas quais vocês estão envolvidos, no caso dos professores, pelo menos. Não é? E a gente vai falar um pouco do contexto, dos princípios e dos fundamentos da base, numa visão bastante ligeira, porque se trata de um projeto muito grande, muito longo, de muito fôlego. Quem já viu a base, ela tem peso mesmo, né? Ela é um tijolo, e nós aqui vamos passar muito rapidamente por algumas questões. E, no contexto, eu gostaria de falar da revolução tecnológica, que é, digamos assim, o caldo de cultura no qual a ideia de ter esta reforma, esta proposta curricular, de base curricular, nasce. Né? E a gente pode caracterizar esse momento do mundo, eu gosto muito de falar desse mundo VICA, porque nós estamos vivendo num mundo que é volátil, instável, complexo e ambíguo. Não é? Tudo isto compõe o cenário no qual vão ingressar em breve os alunos que vocês têm nas suas escolas. Não é? O que eles vão precisar saber? Quais são, como preparar o mínimo, pelo menos no que compete à preparação que a escola tem que dar, esses jovens para esse futuro tão incerto, tão ambíguo, não é? Que vem pela frente. Ambíguo no trabalho,
as relações de trabalho estão mudando muito, ambíguo no que se refere às relações sociais, afetivas, familiares, etc. E acho que talvez a gente deva começar pensando um pouco nessa questão do ponto de vista mais da base da nossa base econômica, não é? A gente tem uma pirâmide produtiva, toda a sociedade, todo país tem uma pirâmide produtiva que até há, digamos, uns 30 anos atrás, ela tinha uma conformação bastante convencional, que vinha desde a primeira e segunda Revolução Industrial, né? Que era, na base, uma massa grande de trabalhadores subqualificados, na área agrícola, na área industrial, logo acima, as funções de supervisão, administração e controle, depois, a parte dos projetos, dos processos, de equipamentos, a concepção mesma da produção e a direção da produção. A Revolução Tecnológica começou um processo que ainda não terminou, e ninguém sabe como é que ele vai terminar de fato, de diminuir esta base e de substituir esta mão de obra desqualificada, né? Então, a gente pode dizer que, pelo que nós sabemos até agora, a automação vai substituir esta base, não é? E a gente está vendo isso acontecer com todas as consequências sociais disto, se não a automação, também a globalização. Então, a gente vê um país como os Estados Unidos, que é um grande império, não é? De repente, perde boa parte dos seus empregos para países como a China e outros desse tipo, deixa atrás uma horda de perdedores, não é? Que hoje representam coisas do tipo, é onde tem mais gravidez precoce, é onde tem mais vício por drogas, sobretudo drogas farmacêuticas, é onde tem mais desencanto. Quer dizer, um país que teve essa força que teve, que hoje tem uma horda de trabalhadores praticamente depenados da sua dignidade pessoal, né? E, por outro lado, as funções de administração, supervisão, projeto, elas continuam, ou pelo menos continuavam. Quer dizer, faz um ano que eu montei isso, e já esse está mudando, porque também a parte de supervisão e de projeto, ela também vai começar a ser substituída, agora não mais pela automação tecnológica, mas pela inteligência artificial, que a gente está chamando a quarta revolução industrial, né? A primeira foi a revolução do tear, a segunda foi a revolução eletrônica, a terceira foi a revolução tecnológica do final do século passado, e a quarta está começando agora, ninguém sabe onde é que isso vai acabar, né? Só se sabe que, atualmente, existem 40 milhões de robôs sendo feitos no mundo, né? Que provavelmente vão fazer alguma coisa e substituir alguém, né? Então, mesmo essas funções de supervisão, etc., elas estão mudando. Já existem algoritmos de inteligência artificial capazes de substituir tarefas do advogado, algumas tarefas do médico, tarefas do engenheiro. Quer dizer, esta coisa ela ainda não se concluiu, não é? Então, isto vai significar que esses jovens vão ter que estar preparados de outra maneira. A gente ainda não tem certeza absoluta de quê, de como, mas a gente sabe que do jeito que a gente vinha fazendo não é. Além disto, quer dizer, essa revolução tecnológica que tornou, já do século passado, a formação mais acessível, que mostrou que as cognições e os conhecimentos são mais importantes, às vezes, do que a matéria-prima. O famoso exemplo é o chip do computador comparado com um trator, um avião, um caminhão, qualquer coisa assim, onde você tem um avião que tem muito projeto, tem muita inteligência no projeto, mas o chip do computador que dirige o avião é do tamanho, cabe na palma da mão. Ele não tem matéria, ele tem massa cinzenta concentrada, né? Isso é uma mudança de paradigma enorme, que a gente mesmo não sabe muito bem quais são as consequências. O trabalho não é mais não automatizado, ele valoriza mais, é um trabalho que valoriza o conhecimento, o produto é de conhecimento, não de matéria, o crescimento econômico é a acumulação do conhecimento, as tarefas fragmentadas, elas estão mudando para trabalho mais colaborativo,
novas formas de organização do trabalho, enfim, está mudando muito a forma de trabalhar. E essa mudança é muito visível já conosco, né? No nosso dia a dia, nós temos pelo menos dois fenômenos que eu já mencionei hoje à tarde, quer dizer, que é o Airbnb, que é um modo de ter hotel sem ter um quarto, e é o Uber. É uma nova relação de trabalho. Os taxistas estão completamente perdidos, porque eles não sabem como enfrentar isto. E está certo. Eles estão tão perdidos quanto os caras que faziam trabalho manual ficaram perdidos quando o tear passou a ser mecânico. Entraram nas fábricas, quebraram as máquinas, etc., mas não conseguiram segurar a história. Nós temos novas configurações globais. Nós herdamos um mundo bipolar depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Tinha o bem e tinha o mal. Na minha época, o mal era o capitalismo, o bem era o socialismo. Mas tinha gente também que achava que o mal era o socialismo e o bem era o capitalismo. E este mundo bipolar foi transformado num mundo muito diferenciado, né? No nosso caso do Brasil, nós estamos vivendo uma fase de polarização, mas eu acho que essa fase de polarização nossa ela é pequena em relação ao conjunto da humanidade, como o conjunto da humanidade está vivendo. Hoje nós temos uns estados que não têm território, né? O Estado Islâmico não tem território. E ele é um Estado. Quer dizer, se a gente dissesse para um cientista político do século XVIII que existia um Estado sem território, ele não acreditaria. Quem estuda história deve saber disso. Nós tivemos o fim de um império nos anos 89, 90, quer dizer, quando o socialismo real revela a sua face mais cruel, quer dizer, revela que matou muito mais gente do que o próprio Hitler, né? E depois tivemos o século, começou a queda do Segundo Império, que a gente poderia simbolicamente dizer que começou no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. Ali começou a queda do Império Americano. Não que isso signifique que os Estados Unidos não têm mais força, mas, simbolicamente, é uma coisa importante, né? E o mundo caminha para uma descentralização do poder econômico, do poder político. Isso significa que nós temos outras configurações de comunicação, porque nesse mundo sobrevive quem está em rede. Até é uma coisa importante do ponto de vista das escolas. Escolas que entram em rede sobrevivem melhor do que escolas isoladas. E isso não é só na escola, em todo lugar. Por quê? Porque é um mundo onde a comunicação entre as pessoas é diferente da comunicação de um para muitos. Ela não é mais uma comunicação unilateral, ela é uma comunicação distribuída, né? Então, você tem redes distribuídas, você tem uma nova preocupação com a sustentabilidade, você tem uma nova preocupação com a diversidade. Enquanto a primeira Revolução Industrial padronizou, a terceira e a quarta Revolução Industrial estão cada vez mais diferenciando. Quer dizer, hoje já não se... o grande feito da segunda Revolução Industrial foi ter dado produtos mais ou menos iguais para uma grande massa de pessoas. Os grandes feitos de hoje é produtos mais customizados e mais diferenciados e mais pessoais, tá certo? E aí existe uma maneira diferente de trabalho. E do trabalho estável para o que a gente chama da economia gig. A economia gig é uma economia baseada no trabalho temporário, com contratos, às vezes, até muito bons do ponto de vista econômico, mas sem estabilidade. As pessoas não estão mais buscando essa estabilidade. É outro tipo de posicionamento. E os jovens hoje sabem muito bem disso, não é? Eles preferem fazer uma startup do que trabalhar numa grande empresa e ficar empregado para o resto da vida. Eu me lembro de um padrinho que eu tive, que entrou na Companhia Paulista de Estrada de Ferro com 10 anos e saiu com 60, que era o diretor-chefe da estação, né? Trabalhou 54 anos lá. Esse padrão não existe mais, certo? Quer dizer, metade das profissões que vão existir daqui a 30 anos não existem ainda.
E esses novos paradigmas, eles são importantes porque eles dão para a gente o pano de fundo das mudanças curriculares. Vejam só, nós tivemos até agora, até o final do século XX, a importância da realidade física, do peso. Hoje, o mais importante é a realidade virtual. Hoje é mais importante ser leve do que ser pesado. Correto? Nós tínhamos uma sociedade do espetáculo. Ainda temos. A Copa do Mundo, por exemplo, é a maior expressão da sociedade do espetáculo. É um espetáculo concentrado e comunicado a bilhões de pessoas pelo resto do mundo. Mas nós caminhamos para uma sociedade que não seja mais do espetáculo, seja do conhecimento. Até agora, o primeiro e o segundo setor foram muito importantes, indústria e comércio. Daqui para frente, o papel das não governamentais vai ser muito importante, que é o chamado terceiro setor. Tanto é verdade que boa parte do trabalho prévio para ter uma base curricular foi feito por ONGs, não foi feito pelo governo. Certo? Nós tivemos no século XX, até o final do século XX, o predomínio ou a hegemonia da razão e a hegemonia do poder. A partir disso, nós estamos pensando na hegemonia da intuição e na hegemonia da negociação. Isso é tão importante do ponto de vista educacional que a OCDE, o próximo operativo da OCDE, que vai operar o PISA, vai avaliar as competências socioemocionais de outra maneira. Por exemplo, capacidade de colaborar, capacidade de se identificar com o outro e de reconhecer a identidade do outro, capacidade de ter resiliência, de ser resistente às adversidades. Quer dizer, muda muito o que nós pensamos em caráter. O mundo foi um mundo predominantemente masculino até o final do século XX. Era um mundo da força, da razão, do poder, e um mundo importante, que conseguiu imensas conquistas. Mas ele abriu espaço para um mundo feminino. E não apenas para o mundo da mulher, mas para o mundo do que existe de feminino em todo o mundo, tanto em mulheres quanto em homens. E isso é que dá toda essa nossa polêmica de identidade de gênero. Nós vivemos numa sociedade, até então, preocupada com crescer, e passamos a uma sociedade preocupada com sustentar o crescimento. Por exemplo, de um crescimento econômico, pensando no bem-estar social, para a sustentabilidade e qualidade de vida. As profissões que lidam com as coisas vão perdendo importância para as profissões que lidam com as pessoas. A profissão que mais cresce nos Estados Unidos é o cuidado. São as profissões que cuidam das pessoas, cuidam dos cachorros, cuidam dos animais, cuidam do meio ambiente. Cuidar é uma palavra fundamental hoje nesse novo horizonte. Tem, atualmente, reportagens sobre isso, do Bureau de Empregos dos Estados Unidos. Você vê decrescer a procura por engenharia, administração, e subir a procura por enfermagem, assistência social, personal trainer, personal styler, coacher, e outras profissões que estão surgindo que a gente nem sabe muito bem. E um mundo onde a única certeza é a incerteza. Né? 70% das carreiras importantes não existe ainda. Portanto, nós estamos preparando os alunos para assumirem postos de trabalho que ainda não existem, de modo que continuar aprendendo é tão importante quanto aprender agora. Né? 50% das pessoas vão ter passado por mais de uma carreira, às vezes várias. O conhecimento vai dobrar a cada 73 dias. Hoje dobra a cada 5 anos. Quer dizer, não existe nenhuma possibilidade da escola transmitir todo o conhecimento existente. Nenhuma. Quer dizer, tem que buscar um outro jeito de fazer com que o aluno sempre se renove quanto
ao modo como ele acessa o conhecimento. O pensamento sistêmico será tão importante quanto o analítico. Deixa eu explicar um pouco isso, porque eu acho que isso para nós é muito importante. A ecologia é um pensamento sistêmico. Tá? Primeiro, é um pensamento global, mas que não descuida do local. Tá? Segundo, não é uma ciência pura. Não é nem física, nem química, nem política, mas tem química, tem física, tem política, tem geografia, tem história. Tudo isso tem dentro da... A ecologia é uma área destas. Tá? Sociologia, não é? É uma área muito política. No entanto, é uma área que envolve um conhecimento... Vejam Mariana. Talvez Mariana seja o melhor exemplo de como é preciso um pensamento sistêmico. Não é? Então, não é mais aquele pensamento da ciência clássica. A ciência clássica continua existindo e é muito importante. A química, a física, a biologia, a sociologia, a psicologia. Não é? Mas o modo sistêmico de entender as coisas, é por isso que a interdisciplinaridade passa a ocupar um papel importante, ou, pelo menos, uma certa integração entre as disciplinas ou os componentes curriculares. Nós vamos passar cada vez mais para uma questão do local e do global, e não do nacional e internacional. Quer dizer, hoje a gente tem mais identidade com... São Paulo tem mais identidade com Nova York do que com Russas no interior do Ceará. Certo? Porque é outro tipo de coisa que nos dá identidade, não é só o local nacional. E vai haver uma grande migração de pequenas empresas para que a gente chama empresa-pessoa, que é a tal economia gig. Né? A pessoa, a trabalhabilidade dela é mais importante do que o posto de trabalho, o posto de emprego. Isso nos dá isso estremece alguns paradigmas educacionais. E é importante a gente ressaltar isso. Quer dizer, a gente sai de um modelo de educação para todos. Isso, no Brasil, é muito importante, porque nós estamos saindo de uma expansão quantitativa que trouxe para dentro da escola, seja ela pública ou particular, uma população que até hoje não estava na escola. E, no ensino superior, isso é sentido hoje de um modo dramático no ensino particular, onde o ProUni traz para dentro da universidade um aluno que jamais teria conseguido entrar na universidade se não fosse o ProUni uma escola particular. E isso abala muito o modo como se ensina na universidade, que é diferente, tem que ser diferente, porque esse jovem que saiu de um ensino médio muito fraco, noturno, e entrou, sei lá, num curso de nutrição de uma universidade particular, este aluno precisa de outra abordagem. Ele não é mais aquele menino rico que fez uma boa escola particular e entrou na universidade. Ele precisa de outro tipo de ensino, outro tipo de aprendizagem. Então, essa coisa chega também no particular por outro lado. Essa educação para poucos era uma educação de excelência e que pensava sempre na homogeneização. E ela passa a ser uma educação com a preocupação de incluir as pessoas, de fazer com que essas pessoas que nunca estavam na escola passem a se sentir contempladas na sua identidade dentro da escola. De uma educação que se preocupou muito com a liberdade do ensino para uma educação que hoje é pautada pelo direito de aprender. Tanto que a inspiração, a doutrina da Base Nacional Comum, ela se baseia nos direitos de aprendizagem. Os direitos, hoje não se diz que o professor ensina, se diz que a criança aprende. Porque se a criança não aprendeu, o professor não ensinou, a escola não ensinou. O ato educativo não se consumou se não houve aprendizagem. De um currículo enciclopédico para um currículo enxuto, contextualizado e por competências. Essa é a nossa migração mais difícil. Difícil para os gestores, difícil para os professores que foram formados em outra matriz, difícil para os pais que têm uma expectativa diferente, né? E que não
talvez não estejam entendendo o escopo dessas transformações e os desafios que os próprios filhos deles vão enfrentar no futuro. De uma escola que ensinava para continuar na escola, a uma escola que pretende ensinar para a vida, para ter um projeto pessoal, social, profissional, político, cívico, né? De uma avaliação que era preocupação com o aprendido para uma avaliação que está preocupado com o que falta aprender. Quer dizer, não é o espelho retrovisor que alimenta a avaliação. É o que faz, o que tem para frente, o que não foi aprendido. E os países do mundo inteiro estão envolvidos nisto, de um modo específico de cada um. Claro que o nosso envolvimento de um país em desenvolvimento, que mal conseguiu universalizar o atendimento do ensino fundamental, é diferente do envolvimento de um país como a Inglaterra ou como o Canadá. Mas a preocupação é a mesma de todo mundo, porque esta onda de mudanças ela não vai atingir só o Canadá ou a França, ela vai atingir todo mundo de maneiras diferentes. E aí a pergunta é, o que precisa saber? Tem várias formas de classificar isso, é o que se chama atualmente as tais competências globais, ou competências socioemocionais, certo? Eu acho que esse nome socioemocionais é muito infeliz, porque não é bem emocional essa questão. Não é uma separação entre o cognitivo e o emocional. É um outro modo de integrar e de fazer amálgama entre o que é cognição e o que é emoção, que é o desafio do nosso tempo. Quem de vocês já viu Blade Runner, talvez o novo Blade Runner, talvez consiga associar isto, esse momento que o Blade Runner é quase uma profecia, né? Aprendizagens globais classificadas assim, competências para aprender e inovar, onde entra a criatividade, pensamento crítico, colaboração, comunicação. Competências de comunicação, mídia e tecnologia, onde entram os 3 grandes letramentos, né? O letramento tecnológico, o letramento midiático e o letramento das tecnologias da informação. Isso coloca no centro da agenda educacional o currículo. Significa que nós vamos abrir mão do conteúdo curricular? Não. O desafio é muito pior, ou não pior no sentido pejorativo. É muito mais difícil, é muito mais complexo. Não se trata de jogar a criança com a água do banho. O conteúdo das ciências, das artes, das letras, continua sendo fundamental. Se trata de descobrir como é que a gente faz com que, ao aprender este conteúdo também possa ser mobilizado para novas formas de agir, que é, basicamente, a definição de competência. Quer dizer, o que é a competência? É a capacidade de mobilizar coisas que você tem dentro de você, recursos. Né? Que recursos são esses? Conhecimentos, desde logo, vontade, certo? Vibração, digamos assim, motivação, que são coisas emocionais, valores. Eu quero fazer porque eu valorizo isso, acho que isso é bom, bonito, saudável. Não é? E isso tudo colocado junto é mobilizado para responder a uma determinada situação, a um determinado problema, a um determinado projeto. Logo, se pode dizer, a pedagogia tradicional, que era simplesmente transmitir uma parte disso que são os conhecimentos, ela já não responde totalmente a este processo. Nós passamos por essa pedagogia tradicional e, no entanto, a gente adquiriu outras, mas foi às custas da vida. A questão é como que nós fazemos isso para uma massa que é muito maior do que nós. E fazemos isso de uma maneira de escala, né? De modo que todo mundo tem acesso a esta forma de educação. E, então, isso está impulsionado pela revolução, pela massificação. A massificação e a diversificação do alunado é fundamental. Ela já aconteceu na escola básica, sobretudo na pública, e ela está acontecendo na escola superior, no ensino superior.
Vai demorar mais, mas não tenho dúvida que ela vai acontecer. E hoje já se diz que o ensino superior precisa mudar a sua didática, a sua pedagogia. Porque, até hoje, nós nunca tivemos uma profissão chamada professor de ensino superior. Nós temos professor de ensino básico, de educação básica. Professor de história, professor de geografia, professor de educação infantil. Mas nós não temos profissão de professor de, sei lá, física quântica. Quem é esse professor? A universidade está começando a se perguntar isso. Quem é esse professor e o que ele faz, e o que os alunos dele podem esperar? Não basta mais saber física quântica. É preciso saber mais alguma coisa. Bom, nós temos aí casos exemplares que são internacionais, e tem vários. A maioria dos países, diante deste quadro, diante dessa mudança de paradigmas, diante desses novos desafios do que é preciso aprender na escola, começou a promover mudanças no seu currículo. Portugal foi um que realmente caprichou. Passou de 36º para 10º nas avaliações do PISA. O ministro de Portugal, Nuno Crato, esteve em São Paulo fazendo várias palestras sobre isso. E ele mostrou mais ou menos o tipo de trabalho que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles estabeleceram metas de desempenho, mesmo com aquele currículo que eles tinham. Enquanto eles mudavam o currículo, ou mesmo antes de mudar o currículo, eles estabeleceram metas de desempenho, competências a serem constituídas a partir daquele currículo. E cobraram isto. E não deixaram que nenhum aluno ficasse para trás. O Ministério dava 1 semana de prazo para um aluno com dificuldade de recuperar o conteúdo. É claro que Portugal é do tamanho do bairro de Pinheiros, né? Então, é muito mais fácil. Por outro lado, também é verdade que em casa pequena, às vezes, o inferno é grande, né? Então, parece que não foi tão fácil quanto a gente imagina pelo tamanho do país, mas eles conseguiram. A Austrália está envolvida num processo de reconstrução curricular enorme. A Austrália é mais parecido conosco, tem províncias. A Austrália tem um grande número de aborígenes, com reivindicações de identidade cultural muito fortes. Ela está levando muito isso em conta. É para ver e ficar esperando muito o que vai acontecer. Os Estados Unidos, com uma realidade também mais próxima à nossa, onde os estados têm muita autonomia curricular, eles estão envolvidos na implementação do Common Core. Não é obrigatório, os estados escolhem se querem ou não querem adotar os estándares de desempenho estabelecidos pelo Common Core, mas boa parte deles, no começo foram 46 dos 52 estados, atualmente são 37, alguns caíram fora. Tem muito problema de onde é republicano, onde é democrata, mistura um pouco com a questão política, mas eles ainda têm 36 estados firmes na implementação do Common Core. Tem histórias muito interessantes. Há pouco tempo teve aqui uma professora da Louisiana, quer dizer, na verdade, ela é de Nova York, mas foi para a Louisiana para ajudar a implementar o Common Core, explicando um pouco o que eles fizeram. E vem daí algumas das recomendações que eu fiz hoje na nossa conversa com os gestores, de como eles tentaram várias coisas e acabaram que, quanto mais eles conseguiram estruturar a prática dos professores em serviço, mais eles conseguiram bons resultados, né? A França, que eu jamais imaginava que a França entrasse, a França está buscando a construção do que eles chamam de socles. Socles são conjuntos, né? Como se fossem grupos de competências comuns, de conhecimentos, competências de conhecimentos comuns, para orientar o currículo, e está implementando isto. E outros países também. Quer dizer, o Chile é um dos países que se adiantou muito na América Latina. A Colômbia está envolvida num processo desse.
O Peru também está envolvido num processo desse, e nós começamos esse trabalho com a Base Nacional Comum aqui no Brasil. Mas nós temos também casos exemplares aqui. Nós temos uma boa experiência no Acre. Nós temos a experiência de Lagoa Santa, que foi coordenada pela Magda Soares, e que é uma experiência muito interessante de currículo, de base curricular comum, mas apenas na área de língua portuguesa, não nas outras. Nós temos tanto Estado como município, no caso de São Paulo. O Estado é uma proposta que eu me envolvi muito diretamente, trabalhei muito na construção do currículo de São Paulo. Foram feitos cadernos de alunos e cadernos de professores a partir de matrizes curriculares, né? E foi feito todo um trabalho de capacitação de professores com as universidades públicas, que não deu muito certo, mas mostra muito a dificuldade que a universidade pública tem de lidar. Quem ganhou para fazer a capacitação de geografia foi a Unicamp, e nós começamos a reunir com eles para dizer como era o conteúdo, que tipo de expectativas a gente tinha. E aí, que eles perguntaram quantos eram os professores de geografia, a gente disse que eram 28 mil. E eles disseram assim, mas nós nunca tivemos, na nossa vida inteira, só tivemos 8 mil alunos. Quer dizer, é muito engraçado isso, né? Como a escala das universidades públicas não dá conta da formação de professores, e é por isso que ela prolifera mais na universidade particular. Jundiaí, Sobral, no Ceará, tem uma experiência curricular muito interessante, vale a pena conhecer o currículo de Sobral, ensino fundamental, não médio. E aí entra toda a história das competências da vida e do trabalho. Muitos desses currículos já estão orientados para ter mais flexibilidade, adaptabilidade, do aluno ter mais iniciativa, autodireção, habilidades sociais e culturais, autonomia, capacidade de tomar decisões, enfim. Na verdade, a gente poderia dizer o seguinte: demorou, mas os educadores, a educação, estão chegando perto daquilo que Sócrates previa lá na Grécia Antiga, quando ele discutia com os sofistas, com Protágoras, que era como é que você junta a virtude e a sabedoria. Usando outras palavras, é claro, são palavras que já não estão mais na moda, digamos assim, entre nós, mas não deixa de ser isso, né? Afinal de contas, o que queria Piaget? O que propunha De Crowley, Claparède, Montessori? Quer dizer, grandes educadores do passado já tinham esta aspiração. Mas parece que foi a sociedade ter que amadurecer do ponto de vista econômico, social e, sobretudo, tecnológico, para que essas aspirações dos grandes educadores pudessem realmente encontrar condições de viabilidade, digamos. Ainda é muito difícil, mas já podemos conversar sobre isso. O Enem, na sua origem, era isso, tinha esta proposta. Lembram das grandes competências do Enem? Eram estas: dominar as linguagens, construir e aplicar conceitos, lidar com dados e informações representados de diferentes formas, relacionar informações de conhecimento para construir argumentação consistente, e a famosa competência 5, que foi a que deu todo este problema recente, recorrer aos conhecimentos para elaborar propostas de intervenção na realidade, respeitando valores e diversidade humanas. Portanto, não é uma coisa assim tão nova, certo? Quer dizer, já sempre esteve nas aspirações dos educadores, pelo menos daqueles que a gente diz, quer dizer, educador que tem sangue no olho, né? Que tem animação e está muito envolvido com a sua tarefa, sempre teve esses valores, esses objetivos. Isso nos conduz, então, à Base Nacional Comum Curricular. Tudo isso para mostrar que ela decorre deste processo, né? Tem toda a experiência que o Brasil teve com currículos de legislação, que, neste momento, talvez não seja o caso aqui, não é? Mas ela está baseada
naquilo que, desde as diretrizes curriculares nacionais, está colocado, quer dizer, valorização das diferenças, respeito e acolhimento, desenvolvimento do sentido estético do mundo, participação na vida cívica, respeito ao bem comum, autonomia, valorização de valores que regulam as relações, não é? E a base busca, sobretudo, a igualdade. Por quê? Porque ela não é um currículo. A base não está preocupada com a equidade. A equidade é uma questão de tratar a cada um diferentemente, dependendo das suas condições diferentes. A igualdade é uma questão de fazer com que todo mundo consiga chegar num determinado patamar. A igualdade, ela está preocupada com isto, em dar a mesma coisa para pessoas diferentes. Por isso que a Base Nacional Comum trabalha tudo aquilo que todo mundo deve aprender. O currículo tem que tratar cada um de acordo com as suas necessidades. Porque aqui, a igualdade existe, mas a equidade não existe. Aqui é que você tem equidade com igualdade. Isso é importante para distinguir o que é comum daquilo que é diverso e que é o caminho que deve ser feito pela escola, pelas secretarias municipais, pelas secretarias estaduais, pelos lugares. Ou seja, a Base Nacional Comum em Manaus tem que ser diferente da Base Nacional Comum de São Paulo. A Base Nacional Comum em Belo Horizonte tem que ser diferente da Base Nacional Comum em Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, porque são contextos diferentes. Aquele objetivo tem que ser atingido de maneira diversa. Isto é currículo. Olhando melhor, a gente poderia dizer um pouco isso, ela não é um currículo, ela visa a unidade, tá certo? E o currículo visa a equidade e a diversidade. Por que ela não é um currículo? Ela indica os resultados fixando os conteúdos. O currículo faz a gestão do percurso. Ele abrange contextualização, organização, integração, interdisciplinaridade, metodologias, estratégias didático-pedagógicas, procedimentos para motivar e avaliar, recursos didáticos e ação de educação continuada para professores. Um pouco daquelas coisas que a gente conversou hoje à tarde, certo? Tudo isso depende da escola. A base só indicou os resultados finais. Ela fixou os conteúdos e fixou os resultados finais. Ela pode mudar. Uma vez começada a sua implementação, é possível que ela precise de ajustes, precise de mudanças, mas ela não vai mudar todo dia de uma vez para toda hora. Quer dizer, ela vai ter que ter prazos de mudança. Ela tem que ser vista na perspectiva da educação obrigatória de 17 anos. Só que ela acontece no meio do percurso de todas as gerações que estão na escola. É como você consertar um avião voando, certo? Quer dizer, eu hoje estou implementando a base, mas aqui eu tenho um aluno que está na quarta, que está na primeira, um que está entrando na pré-escola, o outro que está saindo do ensino médio. Quer dizer, e ela não vai funcionar igual para todo mundo. Ela só vai começar plenamente quando ela pegar uma geração inteira e conseguir fazer este percurso com uma geração inteira. Portanto, não é um projeto de curto prazo. Ela é necessariamente um projeto de médio e longo prazo. Ela tem seus fundamentos legais, não vou me estender sobre isso, porque implica em informações que talvez nesse momento seja demais. E ela tem os seus fundamentos pedagógicos. Ela se organiza por operadores transversais, que são as competências gerais. São 10 competências gerais que são o fundamento da base. Essas 10 competências gerais, elas têm que estar vinculadas às competências de cada área de conhecimento. E as competências de cada área de conhecimento se desdobram em habilidades por ano e por objetos de conhecimento. É como se fosse um contínuo. Este contínuo
tem a sua estrutura básica, que são os componentes curriculares, tem os seus valores, que são as 10 competências gerais, e depois, em cada área, ele tem competências específicas de área, e em cada componente ele tem habilidades e conteúdos, objetos de conhecimento. Não sei quem de vocês já olhou, pelo menos olhou, a Base Nacional Comum, que está disponível aí em vários sites, etc. A Nova Escola acabou de publicar um guia da base. Se vocês entrarem no site da Nova Escola, vocês encontrarão este guia da base. Ele é bastante útil para orientar a leitura, né? Mas a estrutura é basicamente esta. As áreas de conhecimento e, dentro das áreas de conhecimento, os componentes. Os componentes são, nas áreas de ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Pode ter outros? Pode. Esses são os que a base indica. A escola pode agregar o que ela quiser. Pode agregar antropologia, economia, pode fazer outras coisas, desde que os resultados sejam aqueles previstos na base. Na área de ciências da natureza, é física, química e biologia. Ela tem uma área em si mesma, que é a matemática, que não está integrada em nenhuma área. E depois a área de linguagens, que é a que eu acho mais problemática, que tem a língua portuguesa, a língua estrangeira, que, no caso, é inglês, na maioria dos casos, artes, ou arte, desculpe, e educação física. É a mais difícil de trabalhar, e é importante de ver que as competências gerais precisam ser traduzidas nas competências de área e nas habilidades. Um dos trabalhos importantes dos gestores é fazer este exercício com os professores, de ver, quando eu digo que, na 7ª série, diante de tal objeto de conhecimento, tipo, sei lá, mapa, o aluno deverá ser capaz de... E aí eu digo que ele tem que fazer, se é ler o mapa, se entender a escala, etc. Eu estou saindo de uma competência geral que está lá, capacidade de entendimento do meio ambiente, qualquer coisa assim. Estou passando pela competência de área de ciências humanas e estou especificando as habilidades na geografia. Cada habilidade da base, se você pegar a sua disciplina, por exemplo, sei lá, química. Química não, porque ainda é do ensino médio, ainda não está pronto, mas ciências, certo? Que é ensino fundamental. Quando você olha, ciências têm alguns objetos de conhecimento, um deles, ser vivo, né? Aí você vê, em ser vivo, quais são as habilidades de cada ano, porque o objeto de conhecimento é o mesmo. Os anos é que vão mudando, não é? Então, você vê que, na habilidade, tem um processo cognitivo. Esse processo pode ser explicar, pode ser entender, pode ser analisar, pode ser deduzir, pode ser prever, pode ser comparar, pode ser diferenciar, pode ser identificar, implica em fazer alguma coisa com isso que está dentro da minha cabecinha aqui, né? E, logo em seguida, um objeto de conhecimento. O que é o conteúdo daquilo. E, depois, um indicador da situação em que isso pode ser verificado. Como do tipo, diante de uma imagem de tal tipo, o aluno deverá ser capaz de descrever as emoções que essa imagem pode causar em outra pessoa. Quer dizer, você tem o conteúdo, você tem o processo cognitivo, você tem a situação, que é diante desta imagem, e você tem o indicador da descrição. Cada habilidade é construída assim. Parece muito complicado, não é. É mais fácil para quem vai dar aula, porque você pode compatibilizar o seu trabalho, se você quiser. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir a base. Não há, como eu falei hoje à tarde, depois que o professor entra na sala de aula e fecha a porta, não há, só falta
A única coisa que a gente pode fazer é rezar. Certo? Então, desde que você esteja motivado, você pode pautar o seu trabalho por isto. A experiência de fazer isso foi muito interessante diante do pessoal da Austrália, que tinham passado por essa experiência, e eles leram o que nós fizemos e disseram assim: vocês só têm conhecer, compreender e explicar. Vocês não têm analisar, vocês não têm deduzir, vocês não têm comparar, vocês não têm identificar. A progressão de vocês, a progressão cognitiva é muito pobre. O aluno entra entendendo e sai entendendo. E não faz nada com aquilo. Quer dizer, que não se trata simplesmente de fazer uma habilidade por fazer. Se trata de fazer uma progressão. Aí a base toma uma decisão. A progressão é num viés cognitivista. Certo? Não é uma progressão qualquer. É uma progressão que tem a ver com o processo de construção do conhecimento, numa perspectiva que vocês podem chamar vygotskiana, piagetiana, mas, enfim, cognitivista. Certo? Isso foi uma decisão importante que a gente tomou. E aí, tanto Piaget como Vygotsky, como Brunner, Jerome Brunner, nos inspirou e nos ensinou muita coisa. Quer dizer, quando você chega ao ponto de aplicar, é provavelmente no final do ensino fundamental, que você pode dizer que você tem o aluno no ponto de poder aplicar um conhecimento a uma determinada situação. O Brunner faz isso, certo, Beth? Nós, que já temos alguns cabelos brancos, já trabalhamos muito. Não é? Então, cada disciplina área de conhecimento tem as suas competências, e, transversal a tudo isso, aquelas competências iniciais. Né? Então, eu não quero aplicar um conhecimento para qualquer coisa. Eu quero aplicar um conhecimento para poder intervir na realidade, para poder melhorar a vida de alguém, ou para poder construir o meu projeto de vida, ou para resolver um problema. Pode ser um problema meu, um problema da minha família, um problema da minha comunidade. Mas, enfim, não é à toa que eu aprendo para fazer alguma coisa. O conceito de competências é um conceito bastante aceito, quer dizer, acho que o Perrenu teve um trabalho grande no Brasil de disseminar a ideia de competências. Ele, inclusive, escreveu há pouco tempo um texto que é uma síntese de tudo que ele já escreveu. Está disponível na internet, é bastante bom, em português, como a capacidade de reunir, de mobilizar conhecimentos e aplicar em situações concretas, certo? Ela resulta de uma constante reestruturação, ou aquilo que o Piaget falava, né, o equilíbrio e o desequilíbrio, certo? E ela media uma demanda externa com o resultado e os processos cognitivos internos do sujeito. Mas uma coisa é verdade. Atualmente existe uma polêmica sobre competências ou direitos de aprendizagem. Direitos de aprendizagem é a matriz inicial, é a doutrina, é a filosofia da base. O problema é que é só pela competência e habilidade você pode indicar como é que se verifica se o direito de aprendizagem está, de fato, sendo respeitado e cumprido. Então, quando eu digo, na lei, que cabe ao professor zelar pela aprendizagem do aluno, neste caso, para saber se o professor zelou, eu tenho que ter um indicador de situação e de resultado. E isto eu só tenho pela competência. E não é objetivo de aprendizagem, porque o objetivo é só de aprendizagem. Nós temos que falar do desenvolvimento. Então, fica assim, objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. A competência não é divisível em desenvolvimento e aprendizagem. A competência é molar. Ela é a fusão de desenvolvimento e aprendizagem. Ela é resultado. Não sei se está claro esse conceito para vocês. Mas, se não tiver, procurem o texto do Perrenu, este último. É um texto curto, objetivo e muito bom. Tá? Quando eu digo direitos de aprendizagem, eu não tenho condições de saber, quando o aluno aprendeu geografia, se o direito de aprendizagem dele
foi, de fato, observado. Eu só tenho condição de saber se eu tiver uma habilidade e não um objetivo de aprendizagem. Porque o objetivo de aprendizagem não fala do objetivo de desenvolvimento. A grande vantagem do conceito de competência é dele ser molar. Certo? Ele não é molecular. Estou usando uma diferenciação que se usa na física ou na química. Ele não é molecular, ele é molar, ele é um conjunto, ele é inseparável do desenvolvimento de aprendizagem. A BNCC ela vai ser uma alavanca, eu costumo dizer. O fato da gente estar falando sobre ela já é uma conquista. Porque o Brasil não tem tradição de discutir currículo. Ela é uma alavanca para a gente discutir outras coisas, o que precisa mudar na formação do professor, urgentemente, e não só na inicial, que envolve universidade, etc. Também na continuada que se dá no âmbito da escola e que vai ser responsabilidade do gestor, do coordenador, do diretor. Ela é uma oportunidade da gente reavaliar recursos didáticos. Quer dizer, até que ponto os livros, os materiais que os nossos alunos têm acesso, respondem, de fato, àquele tipo de enfoque e de pedagogia proposto. Ela é o grande instrumento da avaliação. Até hoje, nós fizemos avaliação sem ter currículo. O Brasil foi um país que pôs o carro na frente dos bois e caminhou, mesmo assim. Não é? Por quê? Porque nós nunca tivemos um currículo nacional. Nós temos um SAEB, nós temos uma Prova Brasil, nós temos uma avaliação de Enem, sem ter um currículo nacional. Certo? Que era o nosso ponto fraco. Agora nós vamos poder balizar a avaliação por isso. Vai ter que mudar o Enem? A médio prazo vai. Como, não sei. Mas vai ter que mudar. Até porque no ensino médio vai ter só 1.800 horas de base nacional comum. E ela também é uma oportunidade, uma alavanca para a gente ver a questão das condições físicas, estruturais, tecnologia, etc. Ela tem um grande... ou vai ser uma arena da briga federativa, ou ela, quem sabe, seja o palco de um consenso, de um regime de colaboração, que não vai existir sem que estados e municípios se envolvam. E o governo federal vai ter que coordenar isso tudo. É muito difícil no Brasil, muito difícil. Nós temos um federalismo que tem 5.700 entes federados nos municípios, na educação. Nós chamamos esse de um federalismo jabuticaba, só existe no Brasil, não tem em outro lugar do mundo. Todos os outros lugares têm nacional, subnacional. O subnacional ou é província, ou é estado, ou é território, mas, enfim. Nós temos nacional, estadual e municipal. E no município nós temos 5.700 municípios. De certa maneira, nós poderíamos ter 5.700 currículos. Daí a necessidade de ter uma base. E é isso, gente. Nós teremos que discutir este regime federativo. Não é de interesse direto de quem trabalha na escola particular, mas é, evidentemente, interesse da gente, como cidadão, saber que vai envolver as 3 instâncias de governo, etc. Isso é um panorama muito rápido dessa envergadura que não vai ser fácil de implementar e não é de curto prazo. Não vai mudar amanhã, infelizmente. Muito obrigada.